celebrando 7 anos. 7 anos da fidelidade de Deus, do amor de Deus. 7 anos em que a poderosa mão do Senhor foi nos guiando. E esse número é um marco, irmãos. 7 anos não são 7 dias, não é um ano. Mas o número 7 na palavra de Deus, ele é um número muito expressivo. Sabe, Deus marca estações na nossas vidas. E 7 anos do Verbo Porto é para a gente viver a perfeição. 7 tem a ver com conclusão. Quando o Senhor ele descansou no 7º dia, porque estava tudo concluído na criação. E eu creio, irmãos, que há lugares em que a gente muda e fica anos para fazer uma obra, mas eu creio que mudamos para cá no tempo oportuno, no 7º ano, um ano do descanso. E esta obra que estamos a concluir vai ser leve, porque é o ano do descanso, do refrigério, concluindo em perfeição. Glória a Deus, que alegria. Queridos, muito obrigada. Nós viemos lá de Leiria e para nós é uma alegria mesmo. E fica à vontade também para você sentar. E quantos de vocês sabem que quando a gente está celebrando, 7 anos, a gente, às vezes um aniversário, a gente sempre leva uma prenda, um presente, uma honra, e é tão bom a gente poder fazer parte disso. Irmãos, estamos ouvindo sobre expansão, ouvimos o pastor Gleice também e o Francisco falando sobre fé, e essa expansão, mais de Deus, requer uma atitude diferente da gente, de nós mesmos, concorda? Se a gente quer uma coisa, quer um resultado, a gente vai ter que agir no rumo daquele resultado. Por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, ou ficar mais com um condicionamento físico melhor, o que essa pessoa precisa de fazer? Ela precisa buscar um ginásio, ela precisa de fazer um exercício físico, fazer uma dieta. Se ela não mudar os hábitos alimentares, ou nem a rotina, aquele desejo, ele é alcançado? Mas eu recebi uma profecia, mas foi falado para mim que era ano da minha saúde. Como é que é isso? A gente precisa de nos posicionarmos debaixo daquela palavra. Existe a ajuda do Espírito, ela é real. O Espírito Santo nos garantiu que Ele é o nosso ajudador, e Ele não mente. E o Espírito do Senhor é um com o Senhor. Aquilo que Deus fala, o Espírito de Deus também fala. Eles são um Deus, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em perfeita harmonia eles agem. Jamais, irmãos, as palavras que nós recebemos, as palavras proféticas que vieram da parte do Pai, elas vão estar em desacordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, com aquilo que a gente tem escrito. Amém? E eu creio, irmãos, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes cumprir o resultado para o qual ela foi designada. E Deus tem tanto apreço pelas nossas vidas, tem tanto zelo com cada um de nós, que Ele enviou Jesus, seu único Filho, para no nosso lugar morrer. E quanto aquele que nos deu o Filho, não nos daria com Ele todas as demais coisas? Claro que sim, irmãos, é desejo de Deus. Ele quer a expansão, Ele quer o transbordar. Não há dúvida no meu coração que o Verbo Porto está a transbordar, que cada uma das famílias aqui envolvidas estão a transbordar. Agora, essa pode ser só uma palavra de fé que Deus colocou e Deus lançou pelo Espírito de Deus aqui. Mas pode ser que você agarre essa palavra
e se posicione no cumprimento dessa palavra. E ao final de uma estação, você veja, uau, como que essa palavra se cumpriu. Porque você agiu em linha com aquela palavra. Você agiu com consideração. Irmãos, existe uma atitude nossa de considerar a palavra. E quando eu medito nisso, eu falei sobre, pensando nisso, Deus me lembrou uma ministração que meu marido ministrou lá na nossa igreja, e eu aprendi muito com aquilo. E eu queria ler com você Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, queridos, aqui é a conversão do apóstolo Paulo. Ele era Saulo, você conhece a história? Conhece? Então, ele era Saulo, e Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele tentava matar, ele estava mesmo para destruir aquilo que Cristo estava tentando fazer. Até que ele teve um encontro com o Senhor. E nesse encontro com o Senhor, em Atos capítulo 9, você está comigo? Versículo 9 diz assim, eu vou ler só um pouquinho no 5 antes, só para você entender um pouco o contexto da conversão. Ele respondeu, né, Saulo, quem és tu, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe respondeu, levanta-te e vai para Damasco, e lá te será dito o que deves fazer. Olha, irmãos, existem no corpo de Cristo pessoas que poderiam, diante de uma instrução dessa, dizer, para que eu vou para lá? Me diga aqui, me fale aqui mesmo o que eu preciso de fazer. E começar a questionar todas as palavras que dê, todas as instruções, querendo saber todos os passos. Né? Às vezes a gente quer, e ainda mais uma pessoa tão planejada, né? Eu gosto de planejamento, irmãos. Eu quero saber o A, o B, o C, e depois do C, as implicações daquele C, e pensar, e às vezes eu fico tentada, irmãos, quando Deus me dá uma instrução, dizer assim, e depois daquilo? E depois daquilo? Então, o que fazer em cada estação? Mas é tão bom, irmãos, que a gente aprende no decorrer da nossa caminhada, que as coisas que a palavra, ela é lâmpada para os meus pés e também é luz para o meu caminho. Na medida em que eu ando, os meus passos vão sendo iluminados. E eu tenho luz, tenho um entendimento, tenho revelação agora, mas eu preciso de dar o próximo passo para a lâmpada que está no meu pé iluminar o próximo passo. A gente vai aprendendo obediência no caminho. E o apóstolo, até então, né, Saulo, ele recebeu do Senhor, é lá que eu vou te falar. É uma bênção, irmãos, a transmissão online. É uma bênção, mas muitas vezes Deus vai te dizer coisas aqui. Então você vai precisar fazer como o apóstolo Paulo, crendo na palavra e que diz assim, ó, levanta-te e vai para Damasco, e lá te será dito o que deves fazer. A gente às vezes fica muito acomodado porque é muito excelente. Vocês são outro nível, uma inspiração. Mas isso não é para te acomodar, é para te inspirar a vir cada vez mais. É para te mostrar o caminho, porque aqui tem instrução para você. Aí, olha aqui, vamos continuar lendo. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não conseguia ver ninguém.
e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele obedeceu. Amém, queridos? Versículo 9 diz que ele permaneceu 3 dias sem enxergar, e não comeu nem bebeu. Aí, olha que interessante. Havia em Damasco, eu estou no versículo 10. Havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias. Eu amo a Bíblia, porque olha o detalhe, irmãos, certo discípulo. Não era um pastor, um profeta, um mestre, um apóstolo, embora é muito importante os 5 dons ministeriais na igreja. O evangelista, eles trazem um aperfeiçoamento do corpo. Mas quando há essa distinção, a gente pode pensar, isso não é para mim. E nos excluirmos daquilo, porque afinal de contas, talvez você não se enxergue ainda nos 5 dons ministeriais. Mas quando a Bíblia diz aqui, havia em Damasco certo discípulo, poderia ser qualquer um de nós. Discípulo, aquilo que não somente sabe o que o mestre sabe, ou que aprende com ele, mas alguém que é reprodutor das mesmas coisas que o mestre faz. Aquele a quem o próprio Deus disse que faria coisas maiores. Quando Deus fala que nós faríamos obras maiores, é porque Ele viu em nós o poder da semente, dos sermos discípulos, daquilo que Ele estava a ensinar para cada um de nós. E nós tínhamos a capacidade de reproduzir as mesmas coisas, ou ainda maiores. E aí, diz assim, eu vou ler de novo 10. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em visão, Ananias. Ele respondeu, estou aqui, Senhor. O Senhor disse, levanta-te e vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando agora. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e pôr sobre ele a mão para que recobrasse a vista. Irmãos, ao mesmo tempo, veja aqui o contexto da palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que o Espírito de Deus estava a tratar com Saulo, numa visão, Saulo viu que um homem chamado Ananias ia ter com ele. Deus fala com Ananias, vai lá, que na rua, vai à rua direita, que um homem está orando e teve uma visão com você. Você pode falar assim, mas pera lá, Deus não podia ter feito um compromisso desse com o meu nome, não. Eu nem aceitei ainda. Você há de convir, irmãos, que Ananias, assim como você, era um homem sujeito a paixões e podia, talvez, ser tentado a não obedecer à instrução. Ele poderia dizer, pera lá, Deus, pera lá, Saulo é um perseguidor, não é para mim. Hoje eu estou um pouco indisposto, hoje eu estou com um pouco de... Estou aqui naqueles dias que não estou muito bem. Hoje eu vou ficar por aqui mesmo. Hoje eu não vou, não. Eu não sei se por aqui, você, pastor, já ouviu algumas dessas frases. Mas Deus era tão seguro do discípulo que ele tinha, que ele fez um compromisso no nome de Ananias, antes mesmo de Ananias dizer sim. Ele sabia o compromisso que Ananias tinha com essa palavra, com o Senhor, que deu, no mesmo tempo que ele pediu aqui para Ananias, ele deu lá a visão para Saulo. E deu e falou. Deus foi específico. A minha Bíblia não mente, nem a sua. E aqui na minha Bíblia está bem escrito que diz assim:
havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe diz em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. Deus diz no versículo 11: levanta-te e vai na rua chamada direita, e eis que está, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que está orando agora. Você está entendendo que Deus não teve que ficar barganhando com Ananias para ver se Ananias obedeceria? Tipo assim, tentando convencer Ananias que era melhor obedecer do que sacrificar, que era melhor o plano de Deus para a vida dele do que outros planos, que era melhor ele estar envolvido com a obra do Senhor do que estar em casa. Você está percebendo o coração de Deus aqui, irmãos? Ele, na mesma hora em que ele pede para cá, ele está falando aqui com Saulo. Agora vamos fazer uma reflexão. Será que Deus podia agir conosco da mesma forma que foi com Ananias, de fazer compromissos em nosso nome, sem mesmo a gente saber? Será que tem em nosso coração uma disposição tal de obedecer à instrução de Deus, através dos homens e mulheres de Deus, que Ele colocou como nossa liderança? Ou a gente vai ponderar, ou a gente vai negociar? Irmãos, a gente precisa, se a gente está querendo essa expansão, o transbordar, o mais do Senhor, exige uma disposição no nosso coração, porque vai ser na sutil e nas pequenas direções no meio do caminho, que vai vir, irmãos, a inspiração, a ideia, aquilo que a gente está precisando. O professor Edilson de Lira, quando ele estava a ensinar a matéria Vida de Prosperidade na escola bíblica, ele falou algo muito interessante. Ele, pelo Espírito de Deus, profetizou: nós estamos a uma ideia de uma prosperidade tal, de um passo em Deus, do plano de Deus, para o próximo passo do plano de Deus para as nossas vidas. É uma ideia. Eu não sei vocês, mas olha, quando eu era pequena, os meus pais, eles quando me davam um medicamento, um remédio, era tipo Novalgina, ruim, o sabor é muito ruim. Às vezes era sabe, remédio não era bom, nem vitamina era saboroso. Era, às vezes, um biotônico Fontoura que era bem amargo. Até que alguém teve uma ideia de colocar todas as vitaminas que uma criança precisa numa bala, num gummy bear, como que chama aqui? É um rebuçado. Gente, para os meus filhos que me lembram que eles precisam de tomar a vitamina diária. Agora, eu corria, quando era pequena, uma ideia. E sabe quando vai vir esse download de Deus? Não vai vir quando a gente está com uma internet de escada, tentando a conexão com os céus. Vai vir quando a gente está treinando o nosso espírito na obediência diária. E nessa disposição, nesse posicionamento, Deus pode contar comigo. Para mim, ministra muito ao meu coração. O meu líder poder falar. E como o Bispo Guto, ano passado, há 2 anos atrás, Bispo Guto veio para uma conferência aqui conosco, e nós estávamos a começar o primeiro ano da escola ministerial, super empolgados, fazendo o marketing e divulgando mesmo aquele presente que a Europa estava a ganhar, do primeiro ano da escola ministerial, e online, poder treinar ministros, e quão poderoso que foi aquilo e tudo. Na conferência, Bispo Guto anuncia que essa escola chegaria também na África. E depois nos comunica que seria através da gente. Irmãos, que privilégio que foi
ter na escola ministerial Moçambique e Angola junto conosco. Mas foi um compromisso que ele assumiu para nós. Eu fiquei muito honrada dele ter me considerado e ter feito esse plano e me deixado fazer parte dele. Irmãos, é muito honroso quando o pastor da gente fala assim: não, fulano, fica tranquilo que o pastor Mateus vai passar aí. Aí depois ele liga: Mateus, pode passar lá? Mas isso não é um privilégio para o pastor Mateus. Isso é um privilégio dos discípulos. E sabe quando que o pastor Márcio ou Lise vão poder contar com você nessa medida? Quando ele te pedir uma coisa e você não... aquele corpo mole. Mas aquela disposição. E a gente sabe, irmãos, hoje pode ser que muitas pessoas nem lembrem do nome Ananias. Quando vai pregar, eu não sei quantas pregações você já ouviu de Ananias. Mas você certamente sabe de pregações do apóstolo Paulo. É tão bom, queridos, poder fazer parte do plano de Deus, ainda que o nosso nome não fique tão famoso. Mas eu estava lá, dando o pezinho. Sendo o canal de Deus para que Saulo se tornasse Paulo. E tivesse um contato com essa palavra e através disso recebesse a cura. Queridos, ele marcou uma história. Ninguém pode dizer que ele teve uma participação pouco importante. Porque uma história, através de Paulo, foi transformada. Precisou de um Ananias. Talvez precise de uma Marina, de um João, de uma Marta, de um Caio. E você coloca o seu nome para alcançar uma outra pessoa. Aleluia. E o transbordar, a expansão, ela vem dessa forma. Eu creio nessa palavra profética. Eu creio. Agora, se a gente ficar acomodado, não vai acontecer. Mas eu creio que esse posicionamento e nessa obediência, não só essas palavras, mas muitas outras. Porque aqui diz, olha, versículo 12. E viu numa visão entrar um homem chamado Ananias e pôr sobre ele a mão para que recobrasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, há muitos ouviu acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais, os sacerdotes, a prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse-lhe: Vá, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias, então, entrou na casa, impondo as mãos, de irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, e por onde vinhas, enviou-me para que tornes a enxergar e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. E subitamente lhe caíram dos olhos algo como escamas, e ele recobrou a visão. Então, levantando-se, foi batizado. Irmãos, que poderoso o Senhor poder contar com cada um de nós. Eu creio que eu estou aqui diante de homens e mulheres que conhecem o seu Deus. E porque conhecem o seu Deus, fazem proezas. Nós não estamos vivendo qualquer tempo. Mas é um tempo, irmãos, que você sabe,
O mundo está ficando cada vez mais maligno, mais difícil, mas nós temos a resposta. Nós somos luz, isso não é para nós. As dificuldades, as crises, essas coisas não são para nós, porque nós estamos debaixo de uma outra influência, debaixo de outras leis. E, irmãos, eu sei que dentro de mim e dentro de você tem um estoque de respostas extraordinárias. Eu não quero morrer com essas respostas, com essas coisas extraordinárias dentro de mim, como uma semente podre. Mas eu quero fazer a diferença. Ainda que meu nome nem fique tão conhecido. O que me importa? Contanto que ele seja conhecido. É como Ananias, irmãos. Que seja outro, mas seja para a glória de Deus. Ele pode contar com cada um de nós. É mesmo um tempo de coisas extraordinárias. É mesmo um tempo de milagres grandiosos. É tempo de uma prosperidade incomum. É tempo de curas milagrosas. É tempo de portas escancaradas como nunca foi. É tempo, irmãos, de coisas facilitadas para você, de favores inesperados. É tempo, é chegada a hora. É assim, conexões. Sabe aquela como se fosse uma mola que você abaixa e te propela para frente? É chegado esse tempo. É chegado esse tempo para receber. Para agir nisso, é um posicionamento de obediência. Dessa obediência ao Senhor, que o Senhor pode fazer compromissos em teu nome, sem antes te avisar. Dar visões para pessoas com o teu rosto, e você ir lá, impor as mãos. Você, ainda antes mesmo de falar para você. Pessoas que oraram por você há anos, e quando te veio, falou assim: você parece, eu já te vi antes. E você fazer aquilo que Deus falou para fazer. E você falar aquilo que está no coração de Deus, descortinando o futuro. Sabe, irmãos, existe um tempo da gente operar no profético, e esse é chegado. Quando Vânia Nascimento esteve na nossa igreja, ela estava aqui na Europa e ela esteve lá em Leiria. Ela disse assim: eu tenho medo. Eu tenho medo. E dentro de mim, a gente que é da escola fica assim: eu não tenho medo de nada. Eu não tenho. Eu pensei comigo mesma: eu sou ousada no Senhor. Como se, sabe, aquela coisa confrontando mesmo. Isso aí não é para mim, porque Senhor, meu Deus, eu não temo. Assim. Aí ela foi, parou. Eu tenho um medo de ser covarde e as pedras terem que clamar no meu lugar, porque eu não levantei e fui. Aí eu falei: eu também tenho esse medo. Descobri. Porque, irmãos, está diante de nós a cada minuto, escolhas de levantar e ir. Porque a gente às vezes não vai saber muitos passos para frente. Mas se a gente não der o primeiro, a gente não vai chegar no 10º. E queridos, se a gente não fizer, o Senhor vai levantar outro, e até as pedras, se precisar, Ele vai. Mas eu não vou. Eu tenho esse temor diante de mim. Eu não quero que as pedras clamem no meu lugar, porque eu fui covarde. E sabe o que? Diante dessa atitude, diante dessa palavra, a gente pode fazer duas coisas. Falar: uau, meu Deus, que forte. Mas a gente pode fazer aquilo que os apóstolos, depois que eles foram soltos da prisão e cheios das ameaças, para que eles parassem de pregar o evangelho, eles falaram assim: Senhor, dá-nos, olha aí as ameaças, mas faça uma coisa, nos dê mais ousadia, para que a gente continue pregando essa palavra. Não é para diminuir a temperatura do mundo, não.
mas é me dar mais ousadia para eu enfrentar, porque eu sei que o maior habita em mim. Eu sei em quem eu tenho crido, e se Deus está comigo, irmãos, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Existe uma proteção, irmãos, de anjos que me blindam. Essa certeza de que eu não estou sozinho. Um tempo de coragem extraordinário. Para resultados poderosos. E isso é para os filhos de Deus. É para mim e para você. Porque o melhor, queridos, eu sou mãe de 2. O melhor da minha casa, eu reservo para os meus filhos. Gosto demais de vocês. Mas os melhores presentes eu vou dar para os meus filhos. Porque são meus filhos. Agora, você acha, sendo filho de Deus, você não vai usufruir do melhor de Deus? Você é filho. Você é filho. Aleluia. Aleluia. Então vamos agir nessa palavra, irmão. Se você quer viver o extraordinário, vamos orar. Orar como os apóstolos oraram, para que nós recebamos mais ousadia e sabedoria para esse tempo. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelas promessas que o Senhor tem a cada um de nós. Mas nós não nos acovardaremos, Pai. Diremos mesmo com ousadia: eis-nos aqui, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nos dê, Pai, ousadia, coragem e sabedoria, Pai, para vivermos os seus planos, por mais loucos ou extraordinários que eles pareçam. Em nome de Jesus, Pai, nos dê a ousadia para poder responder de acordo com a Tua palavra e não negociarmos os princípios, não negociarmos santidade, não negociarmos unidade, não negociarmos o andar em amor. Nos dê coragem, Pai, para colocar o nosso orgulho, engolirmos o nosso orgulho. Nos dê coragem, Pai, para não termos que nos justificar. Nos dê coragem, Pai, para viver os Teus sonhos para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.